Fala aí, meus queridos! Bom, vamos falar hoje sobre um tema que eu sinceramente jamais imaginei que eu fosse falar aqui nesse canal, que é sobre o parcelamento de delivery no iFood. Isso mesmo, o iFood liberou o parcelamento de pedidos de delivery. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Bora! Então, desde o fim do ano passado, o iFood liberou dentro do seu aplicativo que os seus usuários parcelassem os seus pedidos, assim como você faz provavelmente com o seu cartão de crédito. Então você vai lá num estabelecimento, faz uma compra de 200, 300, 500, R$1.000 e parcela essa compra em 2, 3, 5, 10 vezes. O iFood liberou algo parecido dentro do seu aplicativo no fim do ano passado, o que fez com que muitas pessoas começassem a parcelar os pedidos de delivery lá dentro. E para a surpresa de 0 pessoas, já foram milhões de pedidos que foram parcelados e pagos com juros dentro da plataforma. Inclusive tem vários vídeos viralizados aí nas redes sociais de pessoas dizendo que conseguiram finalizar o pagamento dos seus pedidos depois de alguns meses. A gente não sabe até que ponto isso é sério ou é um meme, mas o fato é que tem algo muito preocupante acontecendo. Isso porque o próprio iFood soltou um comunicado aí nos últimos meses mostrando o número de pedidos que foram de fato parcelados ali dentro da plataforma e que foram pagos realmente com esses acréscimos referentes aos juros. E foram números realmente muito preocupantes. Como eu falei, foram milhões de pedidos que foram parcelados, como você viu aí na tela anteriormente. E bom, por que o iFood fez isso? Primeiro, o iFood já entendeu que a relação do brasileiro com o dinheiro ela não é muito boa. Isso não precisa ser uma plataforma muito consolidada no mercado para você entender. O brasileiro não sabe lidar com o dinheiro e ele adora uma parcelada em qualquer coisa. E o iFood, entendendo essa relação do brasileiro com o dinheiro, criou uma nova fonte de receita dentro do seu aplicativo. Agora, além da intermediação entre o restaurante e o usuário, ele também está lucrando com os juros que você paga quando você parcela um pedido. E isso desde o ano passado já vinha ocorrendo, mas inicialmente ele ocorria apenas com os pedidos de farmácia, por exemplo, que normalmente são pedidos um pouco mais altos em média. E depois, mais para o fim do ano de 2025, ele também liberou isso para os pedidos de delivery mesmo, porque ele provavelmente viu que estava dando muito certo. E com isso, de fato, os usuários começaram a usar e abusar dessa modalidade. E aí você me pergunta, por que parcelar um pedido no iFood é errado, Cadu? E bom, para te responder essa pergunta, você precisa entender que parcelamento ele não é uma condição para você conseguir comprar algo, e sim uma estratégia de aquisição. Perceba como é diferente, olha só. Quando você vai fazer uma compra e você só consegue fazer essa compra se você parcelar, o parcelamento nesse caso é uma condição, porque se você não parcelar, você não consegue adquirir esse item. Agora, quando você tem o dinheiro para comprar um item à vista e você quer parcelar por uma estratégia, seja, por exemplo, porque na compra à vista o estabelecimento não te dá desconto, ou o desconto muitas vezes não é tão bacana assim, pode acontecer, isso é comum até. Então, nesse caso, o parcelamento ele acaba virando uma estratégia, porque você vai pagando essa compra aos poucos e deixa esse dinheiro ali reservado para caso acontecer alguma coisa, você conseguir ter uma reserva ali para conseguir arcar com qualquer imprevisto. Mas nesse caso, obviamente, o dinheiro ele não vai ser gasto com outra coisa, ele vai ficar ali parado esperando até que você vá quitando as parcelas ao longo do tempo. Então, em quais momentos o parcelamento ele pode ser uma alternativa interessante? Para você entender isso, você precisa entender quanto tempo você vai utilizar aquele item que você está adquirindo. Por exemplo, uma roupa. Quanto tempo você normalmente utiliza a roupa que você compra? Normalmente nós utilizamos uma roupa por anos. Então, nesse caso, é muito provável que o parcelamento vá acabar muito antes de você terminar de utilizar aquela roupa. Dessa forma, o parcelamento para esse tipo de aquisição pode ser uma alternativa interessante, desde que respeitadas aquelas condições que eu falei anteriormente, né? Desde que isso não vá comprometer ali o seu orçamento para os próximos meses e você não corra o risco de ficar sem dinheiro ou ficar inadimplente caso algum problema acontecer. Ter uma reserva ali é importante quando você for parcelar. Mas percebe, né? O parcelamento ele vai terminar antes do item. Quando o item, a compra, ela finaliza antes do parcelamento, aí o parcelamento ele acaba não se tornando uma alternativa muito interessante. Como, por exemplo, uma viagem. Muitas pessoas querem parcelar uma viagem comprando a viagem hoje, fazendo a viagem hoje e pagando ela em 10 vezes. Então você vai ficar 10 meses pagando por algo que já aconteceu há tempo. Nesse caso, o parcelamento não é algo muito indicado. Para o caso de uma viagem, o ideal é você terminar de pagar essa viagem antes mesmo de fazê-la. Então você vai adquirir uma viagem hoje, você vai fazer a compra de um pacote hoje para uma viagem que você vai fazer, por exemplo, daqui a um ano. E aí você vai ficar ali 12 meses pagando. Quando você terminar de fazer esse pagamento, aí você vai fazer a viagem.
Percebe a diferença? Agora, no caso do iFood, perceba como é problemático. Você, numa sexta-feira à noite, tem um impulso de pegar o seu celular e fazer o pedido de uma pizza que custa ali R$120. E você parcela essa pizza em 4 vezes. Você vai ficar 4 meses pagando por uma refeição. A refeição ela já terminou exatamente 2 horas depois de você fazer o pedido, no máximo. E você vai ficar ali 4 meses pagando por algo que você já consumiu há muito tempo. Isso é muito errado, principalmente tendo em vista de que você vai pagar juros por essa compra. Isso é extremamente problemático. Essa questão do iFood, ela não diz respeito sobre a nossa questão tecnológica, mas sim sobre a relação que o brasileiro tem com o seu dinheiro. É extremamente problemático e quando nós olhamos para o endividamento geral da nossa população, nós começamos a entender o porquê que isso acontece. Porque o brasileiro ele parcela até as refeições, ele paga juros nas suas refeições. Imagina o quanto de juros que ele não paga em todas as outras compras que ele acaba fazendo ali ao longo do ano. E esse número de parcelamentos que nós estamos falando é apenas em alguns meses, porque foi há menos de um ano que o iFood ele liberou essa possibilidade para os pedidos de delivery. Então imagina o quanto nós vamos ter de pedidos sendo parcelados dentro ali dos próximos meses ou até mesmo dos próximos anos. O quanto o brasileiro não vai pagar de juros apenas pelas suas refeições impulsivas. E se nós olharmos sob o ponto de vista do próprio iFood, foi uma decisão muito boa. O iFood tende a lucrar muito dinheiro com essa possibilidade. Mas se nós olharmos sob o ponto de vista do brasileiro de modo geral, que é justamente o foco desse vídeo aqui, essa decisão ou essa possibilidade, ela tende a se tornar muito preocupante, muito em função disso que eu falei aqui anteriormente. Então, se você tem o hábito de pedir iFood, se você tem o hábito de parcelar todas as compras que você faz, e principalmente se você é uma pessoa que tem tendência a ser impulsivo, preste muita atenção nisso aqui. Você não pode ter o iFood disponível no seu celular a todo momento. Infelizmente, essa é a realidade. E eu sei que, obviamente, você pode pensar que não faz nenhum sentido isso aqui que eu tô falando, mas tem sim. Principalmente se você é uma pessoa que tem uma rotina muito estressante, se você é uma pessoa que tende a se sentir muito triste com facilidade, ou até mesmo se você é uma pessoa que tende a se sentir eufórico ou muito feliz também com muita facilidade. Porque quando nós sentimos emoções muito intensas, sejam elas boas ou ruins, nós tendemos a nos tornar muito mais impulsivos. E aí, se você já é uma pessoa com uma tendência impulsiva e você recebe uma notificação de que a comida que você mais gosta está em promoção, ou até mesmo que você ganhou um cupom de desconto de 10%, podendo parcelar aquela compra, você tende a ceder com muito mais facilidade. Isso aqui é um alerta muito grande. Esses dados que o iFood ele publicou são extremamente preocupantes, embora, num primeiro momento, talvez você acabe não percebendo isso. Mas a tendência é que o brasileiro tenda a se endividar cada vez mais com deliveries de refeição, o que eu sinceramente nunca imaginei que isso fosse acontecer um dia, mas aconteceu. E se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like, pô, esse é o momento, né? Clica no botãozinho aí, ó, do like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve também, clica no botãozinho vermelho, ajuda a nossa mensagem a chegar a cada vez mais pessoas e vamos ajudar o nosso país a ser um país cada vez mais consciente financeiramente. Encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo que você sabe que gosta de fazer um pedido no iFood e que principalmente adora fazer um parcelamento. Na próxima terça-feira eu volto aqui com mais um vídeo de altíssima qualidade para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada. Mas, se você não quiser esperar até lá, você pode maratonar os outros vídeos que nós já temos postados aqui no canal, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante do que nós já temos por aqui. Até o próximo vídeo.